Bom dia, meninas, tudo bem? Como tem sido aí essa quarentena? Tá como mais para férias ou mais para prisão? É, eu resolvi gravar esse vídeo para comunicar de um modo geral com todos, né? Algumas informações importantes. Eu sei que imagino, né, que todos devem estar numa certa expectativa em relação à situação da empresa, a continuidade das coisas, continuidade dos empregos, de salários, né? E são coisas muito importantes mesmo, né, nesse momento. E todo mundo depende daqui, então a gente precisa mais ou menos ter uma noção do que está acontecendo, do que vai acontecer, né. É muito importante que vocês saibam, eu sei que vocês sabem disso, né, mas não custa reiterar, não custa a gente deixar mais claro, né, que tudo isso que a gente tem passado é uma situação a qual nós estamos sendo forçados, né. Nenhum de nós está feliz, nenhum de nós né, quer isso. Na verdade, a gente sempre trabalhou pelo contrário, né, para que a gente pudesse crescer, se fortalecer. Infelizmente, a gente está sendo obrigado a isso pelas circunstâncias, né? E isso faz com que todos nós, né, vocês, eu, né, os nossos trabalhos, a nossa vida financeira hoje fique dependente não tanto do nosso trabalho, mas do governo, né? Eu acho isso péssimo, particularmente, acho horrível, não gosto de depender de ninguém, né? Eu gosto de depender do meu próprio trabalho para conseguir as coisas, né? E quanto mais que o governo tem projetado aí, se acontecer, né, ainda da forma como eles estão falando, é insuficiente, né, para as coisas que a gente precisa, né? Mas a gente tem que lidar com a realidade, e isso é o cenário que há, né? Eu quero que vocês saibam o seguinte, a maioria das empresas, eu tenho conversado com muitos amigos meus que têm outros negócios, em várias, restaurante, farmácia, né? Assim, a demissão está em massa, assim, sabe? Né, conversando outro dia com o Ronaldo, por exemplo, né, ele contando que na farmácia lá deles foi demitido 12 pessoas, né, ficou com uma equipe extremamente pequena. Por quê? A farmácia vendia 18 mil por dia, passou a vender 1.500. Isso a gente está falando de um negócio que não fechou, continua aberto. Então a gente não pode se enganar e falar, mercado tá funcionando, farmácia está funcionando, para eles tá bom. O restaurante ainda pode vender delivery, né? Não é essa a realidade, né? As vendas caíram vertiginosamente para alguns setores mais do que outros, né? E não sei se vocês sabem, mas assim, a vida financeira de uma empresa é igual a vida financeira de uma pessoa, né? É como se você imagina assim, enquanto você tem emprego e tem salário, você consegue pagar suas contas, você consegue dar a sua vida do jeito que dá. Entendeu? Você pode ter um momento que às vezes você fica um pouquinho mais no vermelho, porque gastou demais, ou porque teve algum imprevisto, mas tudo se ajeita, tendo trabalho, né? Agora, a partir do momento que você fica desempregado, e vamos supor que você não consiga emprego, né, não há o que fazer, entendeu? Você consegue sobreviver o quê? Um mês, 2 meses, e depois a coisa acaba, né? Compara-se o funcionamento dos negócios, das empresas, como você andar de bicicleta. Você tem que estar pedalando o tempo todo para você ficar de pé. Se você parar de pedalar, você ainda se mantém na bicicleta durante alguns instantes, depois você cai, né? É assim que funciona, né? Então, assim, é um negócio que está acontecendo com todo mundo, não é a gente, né? Mas, assim, a gente vai, né, tomar as nossas atitudes, como cada empresa toma as suas atitudes. A minha tem sido, assim, a demissão como o último cenário, o último caso mesmo, né? E eu não posso deixar de ser honesto com vocês e dizer que isso não possa vir a acontecer, tá? Isso pode acontecer, né? A gente quer que não aconteça, né? Mas não está nesse momento dependendo da gente. Agora o que a gente vai fazer é o máximo possível de esforço para que não chegue nesse ponto, né? Então, assim, como vocês sabem, né, a nossa folha de pagamento, eu costumo não, todo mês a gente começa a fazer, a gente junta dinheiro para ela a partir do dia 20, né? Dia 20, nós temos vários períodos que temos despesas já determinadas, né? Dia 10, dia 15, dia 20,
Terminou as despesas do dia 20, que são aluguéis, fornecedores, uma série de coisas, eu começo a juntar dinheiro para a folha, né? Pra gente já ter antecipadamente conseguir pagar. Foi justamente o período que nós fechamos, né? Em tese, entendeu? Em tese era para não ter dinheiro nenhum, né? Eu tenho um pouco, e muito pouco, mas eu tenho, porque quando eu vi esse cenário de crise, eu deixei de fazer alguns pagamentos que eu faço no dia 20, né? Eu segurei um pouco de dinheiro, muito pouco, né? Mas já visualizei isso daí e segurei para vocês mesmo, né? Em não voltando, em a gente não tendo condição, pelo menos um pouco a gente teria como passar para cada um, né? A gente vai fazer uma divisão equalitária desse valor, cada um vai receber uma pequena parte, assim como o irmão do lado, né? Mas para que a gente possa ter uma sobrevida, né? É, a gente tem visto na mídia, tá? Várias informações sobre isso. Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando tanto quanto eu. E assim, existe uma grande diferença entre o que sai nos jornais e aquilo que é a realidade, né? Isso é importante não só em relação à doença, como a gente tem visto, né? Tantas fake news, tanto terrorismo, mas em relação aos auxílios do governo, né? Então eu quero explicar para vocês o que está acontecendo de fato em relação a isso, tá? O governo editou duas medidas provisórias, que é a 936 e a 944, tá? Elas são extremamente importantes para quem é trabalhador. A 936, ela diz? Ela diz várias coisas, entre elas o auxílio emergencial, que são para as pessoas que não possuem registro em carteira, né? E a condição de relação de trabalho que fica a partir de então para aqueles que têm registro, tá? Então ela prevê várias coisas, né? Para os que têm registro, tá? Ela diz basicamente o seguinte: a empresa pode adotar várias atitudes conforme for a situação dela. Então, por exemplo, uma empresa que continua trabalhando, uma farmácia, por exemplo, se ela não tiver condições de não demitir as pessoas, ela pode reduzir a jornada e reduzir o salário, tá? Agora, as empresas que foram obrigadas a fechar, elas podem fazer a suspensão do contrato de trabalho, tá? Por até 2 meses, é o que está previsto até o momento, né? Como que funcionaria essa suspensão? A pessoa não perde o emprego, né? Mas é como se ela tivesse sido demitida, então ela fica recebendo o seguro-desemprego nesses 2 meses, tá? A medida 944 que tem sido divulgada, falaram que a partir de ontem já estava liberado, coisa e tal, que visa a empresa conseguir um empréstimo, tá? Aí já não é o governo que está pagando, é a empresa que vai pagar, ela vai emprestar o dinheiro para pagar os salários também por 2 meses, tá? Quando as empresas querem manter a atividade o tempo todo, né? Teoricamente, a gente se enquadraria no caso do 936, que seria suspender, ninguém está trabalhando, né? E vamos tentar conseguir o seguro-desemprego, né? Para todo mundo, né? Enfim, tanto uma quanto outra está sido divulgada, já está em validade e tal, mas na prática não está, tá? Por exemplo, essa parte dos empréstimos, eu acabei de conversar com a minha gerente do banco, ela será homologada no dia 10 e a partir de então os bancos vão fazer esse processo, né? E eles vão fazer o seguinte: cada banco vai receber um determinado valor do Tesouro, eles vão direcionar para as empresas que já possuem folha de pagamento com eles, e o que sobrar será para as empresas que não possuem, que terão que abrir, né? Então, se a gente adotar essa opção, a gente vai ter que abrir uma folha de pagamento lá e esperar esse recurso sobrar, se sobrar, né? Então, assim, para os que têm registro, né? A gente tem que esperar essa definição, e ela deve sair rápido, né? Para a gente verificar qual que é a melhor forma de se agir nesse momento, né? Se a gente opta realmente por uma suspensão de contrato de trabalho ou não, né? Ou pelo empréstimo. Então, eu não tenho essa resposta hoje para vocês. A gente vai depender do governo para definir isso daí, tá? Eu acredito que dessa semana não passa essa definição, né? Não dá para aguentar mais. Assim como a questão da liberação dos recursos para aquelas pessoas que não possuem registro também, né? Tem que ter esse recurso e eles só falam e nada acontece ainda. Então, assim,
nós estamos na dependência deles em relação a essas duas medidas provisórias, né? É, então a gente precisa ver isso daí para mais ou menos ver qual que é o cenário, né? O terceiro cenário, né, que não seria nem o empréstimo para folha e nem a questão da suspensão dos contratos de trabalho, seria a demissão, né? É o que a gente quer evitar, né? De todo o coração, eu não quero que ninguém perca o emprego, né? Mas se isso chegar ao momento de acontecer, espero que vocês entendam que isso não foi algo que estava na minha mão, sabe, segurar, né? Porque assim, é importante que a gente entenda que só existe emprego enquanto existe receita numa empresa. Sem receita não há renda, não há nada, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? Os recursos não surgem do nada, né? Né? Sem trabalho não acontece, né? Então assim, por isso que a gente segurou, diferentemente de outros que saíram demitindo, amigos meus, inclusive de ótica, demitiram todo mundo, né? A gente segurou porque assim, eu quero crer que essa situação passe e a gente vai assim sair machucado, sair quebrado, sair com muita dificuldade, porque não é só a gente que está sendo prejudicado, mas os nossos fornecedores que não estão recebendo, a pessoa que tem um aluguel que não está recebendo, né? É uma cadeia, isso é um elo de correntes, né? Em que um afeta o outro, né? Enfim, né? A gente vai sair, mas é que a gente possa sair de pé e conseguir retomar. Então a gente ainda precisa de mais informações, tá? Para ver exatamente o que vai acontecer, né? E quais serão as decisões que a gente tem que tomar, né? Independente do que for, eu quero que vocês entendam que eu vou procurar a melhor alternativa para todos nós, tá? Então assim, atentem para essas informações, tá? Assim que eu tiver alguma notícia, alguma posição oficial, né? Eu tenho tratado com os contadores e com o pessoal de banco para saber qual é a informação real e não o que está sendo falado na mídia, né? Para a gente ver qual que é o melhor caminho para tomar, né? Mas entendo que isso é uma coisa que a gente está passando junto, né? Se eu pudesse, eu passaria muito mais dinheiro para vocês do que a gente vai passar hoje, né? A gente tem que agradecer muito também, sabe, a Ana, a Thaís, a Aline e o Jonas, porque do trabalho que foi feito ontem, a gente conseguiu um pouquinho mais. Esse valor seria bem menor, mas graças ao trabalho que eles fizeram ontem, a gente conseguiu ter um resultado e isso vai ajudar, né? Então, a gente pretende estar aí nos próximos dias fazendo isso daí sempre que der, né? Para que a gente não possa também se colocar em risco, nem prejuízo, mas que a gente, sempre que a gente puder estar abrindo, quietinho, tá, fazendo alguma coisa, porque o que entrar de receita é justamente para vocês, tá? Quero que vocês saibam disso. Então eu espero aí que ao longo da semana eu já possa passar mais coisa e a gente possa ir, como diz aí, um dando a mão pro outro, se sustentando para não deixar a coisa cair, tá? Então quero que vocês contem comigo, né? Assim como eu conto com vocês e espero que o mais breve possível a gente possa voltar com força total, entendem? E que a gente saia disso daí muito mais fortalecido, entendeu? Aquelas empresas que não tem esse tipo de cuidado, esse tipo de amor com o funcionário, elas, na hora que elas voltarem da casa, elas vão voltar mais fracas, né? Porque elas não vão ter as pessoas junto com elas, né? Então, assim, por isso que eu falo, eu prefiro cortar na carne e porque, sabe, às vezes a pessoa pensa, é um dinheiro que eu poderia estar guardando para mim. É isso que às vezes o cara pensa. Eu falei, em vez de, é pouca coisa, entendeu? Mas o cara fala, tô quebrado mesmo, não vai entrar mais nada, eu vou ficar com isso, sabe? Não é o meu pensamento, nunca foi isso, né? Então, assim, eu vou procurar administrar a coisa do melhor modo possível para que a gente possa sobreviver esse período, tá? Se algo de ruim acontecer, espero que você entenda que não foi por minha vontade, por minha responsabilidade. Mas no que depender de mim, nós vamos continuar firmes, tá? Desculpe ter feito um vídeo longo, mas eu precisava
passar essas informações mais detalhadas para vocês, tá bom? Um grande abraço, beijo, pessoal.